Imagina um rio, mas não tipo só uma mancha azul no mapa. Pensa nele com uma artéria pulsando no coração da Europa. Um rio que não é só água, sabe? Ele é uma testemunha. Exato. Ele viu impérios nascerem e caírem em suas margens. Ele divide e, ao mesmo tempo, ele costura duas metades de uma mesma alma. Esse é o Danúbio. E a cidade que a gente vai analisar hoje, Budapeste, vive totalmente em função dele. Uhum. Para nossa conversa, a gente mergulhou fundo em registros históricos, crônicas de viagem, tudo para contar a saga de como essa cidade nasceu. Não uma, mas 3 vezes, para se tornar o que é hoje. E essa ideia do rio como testemunha é, olha, perfeita. Porque o Danúbio não é um cenário em Budapeste. Ele é um personagem principal. Foi ele que esculpiu a geografia e, por consequência, a personalidade de cada lado. De cada margem, né? Isso. De um lado, as colinas, imponentes, aristocráticas de Buda. Do outro, a planície supervibrante e comercial de Peste. A missão da nossa análise hoje é entender como essas duas identidades, mais a ancestral delas, a antiga Óbuda, se chocaram, conversaram e finalmente se fundiram em 1873. Para criar uma capital com tantas camadas que dá para se perder no tempo só atravessando uma ponte. Exatamente. Certo, então vamos começar por aí, por essa trindade. Quando a gente fala Budapeste, estamos falando dessa união. De um lado, temos Buda. É o lado do poder, né? Nas colinas, do castelo que parece vigiar a cidade inteira. É mais quieta, residencial, com aquele ar de realeza antiga. Isso. E do outro lado do rio, Peste. Pura energia, é a planície, o centro financeiro, o parlamento, as avenidas largas, a vida acontecendo a 1000 por hora, é o motor da cidade. E não dá para esquecer da avó de todas elas, Óbuda, que literalmente significa velha Buda. É o ponto de partida, sabe? O núcleo romano original. Hoje é um bairro mais tranquilo, mas onde tudo começou. E a unificação oficial em 1873 foi só, digamos, a assinatura no papel, né? O processo já vinha acontecendo. Com certeza. O grande símbolo disso foi a Ponte das Correntes. Foi a primeira ponte permanente ligando as duas margens. Imagina o impacto psicológico, lá em 1849, de poder simplesmente caminhar de Buda a Peste, a qualquer hora. Nossa! A ponte foi a promessa de uma cidade única, muito antes de ela existir oficialmente. Uma coisa que eu acho super curiosa é a origem dos nomes. Peste, por exemplo, a gente ouve e, sei lá, pensa na doença, mas não tem nada a ver com isso, né? Não, absolutamente nada. A teoria mais provável é que venha de uma palavra eslava para fornalha ou caverna. E a grande ironia é que essa fornalha não estava em Peste. Como assim? Eram as fontes de água termal que brotavam dentro do Monte Gellert, que fica do lado de Buda. O nome, de certa forma, atravessou o rio. Peraí, então o nome de Peste veio de uma característica geográfica de Buda. Isso já mostra a confusão e a conexão entre elas desde o início. Exato. É como se uma não existisse sem a referência da outra. Que loucura. E para complicar mais, o nome alemão para Buda era Ofen, que também significa fornalha, pegando a mesma ideia. Já o nome húngaro, Buda, é mais um mistério. Uns dizem que vem do nome do irmão de Átila, o Huno, outros da palavra eslava para água, voda. Essa dança de nomes mostra um diálogo constante e às vezes conflituoso através do Danúbio, né? A identidade de uma margem sempre foi definida em oposição ou em complemento à outra. E essa história é uma sobreposição de camadas que é fascinante. A gente já falou de Óbuda, a velha Buda. Lá os romanos fundaram uma cidade chamada Aquincum. E não era um vilarejo qualquer. De jeito nenhum. Era a capital da província da Panônia Inferior. Uma cidade com anfiteatros, aquedutos e a uns 20 mil habitantes. Imperadores romanos tipo Marco Aurélio passaram tempo ali. Uau! Mas essa base romana foi, assim, praticamente varrida do mapa. E aqui a história dá uma virada dramática e muito violenta. Em 1241, a invasão mongol, o que os húngaros chamam de Tártara, devasta a região. E Peste e Óbuda, que eram cidades de madeira e barro, foram incendiadas até o chão, né? Até o chão.
As crônicas da época são aterrorizantes, descrevem um massacre completo da população. Foi um trauma fundador. E é impressionante como um desastre dessa magnitude moldou a cidade que a gente vê hoje. É pensar que a Budapeste imponente, com seu castelo no alto da colina, não nasceu de um plano de beleza. Ela nasceu do pânico. Do trauma. Isso mesmo. Quando o rei Bela IV retornou e viu a destruição, a lógica dele foi puramente militar. Ele disse, basicamente, nunca mais seremos pegos em campo aberto. E foi por isso que ele ordenou a construção da primeira fortaleza de pedra no alto da colina do castelo. Exatamente. Em Buda. Era um lugar alto, rochoso, fácil de defender. O castelo de Buda não é só um palácio, sabe? Ele é a materialização arquitetônica do instinto de sobrevivência. Isso muda completamente como se olha para aquele ponto turístico. Com certeza. E depois dos mongóis, vieram outros impérios, outras camadas. A ocupação otomana, a partir de 1541, durou quase 150 anos. Imagino que tenha sido outra transformação radical. Total. Igrejas foram convertidas em mesquitas, minarets subiram no horizonte da cidade medieval, mas, curiosamente, o legado otomano mais duradouro e, olha, amado pelos húngaros é algo que eles abraçaram completamente. Que seria? A cultura dos banhos termais. Os otomanos construíram ou reformaram vários banhos para seus rituais de purificação, banhos espetaculares como o Rudas ou o Kirali, com suas cúpulas otomanas originais, estão em pleno uso hoje. Não são ruínas, então. Fazem parte da rotina da cidade. Isso. E depois da saída dos otomanos, a gente chega na Era de Ouro, certo? O período que realmente deu à peste a cara que ela tem hoje. Aí vem a virada de chave, o tal compromisso de 1867. Exato. Basicamente, depois de séculos de domínio austríaco, a Hungria conseguiu um acordo que a elevou ao status de parceira quase igual dentro do novo Império Austro-Húngaro. Budapeste não era mais uma cidade provincial. De repente, ela era co-capital de um império, ao lado de Viena. E com esse poder todo veio o dinheiro e a ambição de mostrar ao mundo, e principalmente a Viena, do que eles eram capazes. Precisamente. O que se seguiu foi um dos booms de construção mais rápidos da história europeia. O parlamento, um dos maiores do mundo, foi construído para rivalizar e, na visão deles, superar o de Londres. Nossa! A Avenida Andrassy foi projetada para ser mais grandiosa que a Champs-Élysées. O crescimento foi tão frenético que parte da cidade ganhou o apelido de Chicago, em referência à cidade americana, que também explodia na mesma época. Missão. É incrível como essa história toda se revela quando se caminha pela cidade. Estar na margem de Buda, por exemplo, e olhar através do Danúbio para o parlamento, dá a dimensão exata do que você está falando. Não é só um prédio do governo, é uma declaração. É a Hungria dizendo para Viena e para o mundo, nós também somos um império. Exatamente. E ao caminhar pela Avenida Andrassy, a sensação é a mesma. É andar sobre a história. Aqueles palacetes, a ópera estatal deslumbrante. Mas o mais impressionante é o que está debaixo dos seus pés. O metrô. O metrô, em 1896, para celebrar os 1000 anos da chegada dos Magiares, eles inauguraram ali o primeiro metrô elétrico da Europa continental. Pensa na mentalidade. Enquanto construíam uma avenida clássica na superfície, estavam instalando o que havia de mais futurista no subsolo. Essa dualidade é a cara de Budapeste. E não dá para falar da alma da cidade sem falar dos cafés históricos. Lugares como o New York Café ou o Gerbeaud, eles são muito mais do que só lugares bonitos para tomar um café. Ah, com certeza. Eles eram, na prática, a internet do século XIX. Eram os escritórios, as salas de reunião, os centros de debate da elite intelectual e artística do país. Poetas escreviam em guardanapos, revolucionários planejavam o futuro. Exato. Jornalistas fechavam a edição do dia seguinte. A cultura húngara moderna foi fermentada e destilada nesses espaços. E essa ideia da cidade como um grande espaço de convivência social continua viva. Os banhos termais, por exemplo. Um turista pode achar que é só um spa. Mas para os locais é muito mais, né? É muito mais. O complexo Széchenyi, com aquelas piscinas externas gigantes, é o melhor exemplo. As pessoas não vão lá só pelas propriedades medicinais da água. Elas vão para socializar. Isso. Vão para encontrar amigos, fofocar, fechar negócios e, o mais famoso de tudo,
jogar xadrez por horas com a água pelo peito. Faça chuva ou faça sol, verão ou inverno. Nossa, que imagem. É uma instituição social. Um clube a céu aberto. Isso mostra que a cidade não é um museu, ela pulsa. E acho que a prova mais moderna disso é o fenômeno dos bares em ruína, os Hom Kosmak. Sem dúvida. Eles surgiram no antigo bairro judeu, uma área que ficou muito degradada e com muitos prédios abandonados, depois da Segunda Guerra e do período comunista. Em vez de demolir, Jovens empreendedores começaram a alugar esses espaços caindo aos pedaços e a criar bares, centros culturais, com uma estética única. Móveis achados na rua, arte de vanguarda nas paredes descascadas, uma atmosfera de decadência chique. o que eu acho genial nos bares em ruína é como eles representam o espírito da cidade. É pegar um lugar marcado pela história, muitas vezes por uma história trágica, e dar a ele um significado completamente novo, vibrante e cheio de vida. É um ato de ressignificação. É a resiliência de Budapeste em forma de bar. É a prova de que a cidade não está presa ao passado, mas dialoga com ele de forma criativa. É a história sendo vivida, não apenas preservada num museu. E falando em vistas que dominam a cidade e histórias escondidas, é impossível não notar aquela colina imponente na margem de Buda, com a citadela e a Estátua da Liberdade no topo. É o Monte Gellert. A vista de lá é espetacular, mas a história de como a montanha ganhou esse nome é, bom, digamos que não é nada bonita. Nem um pouco. A história nos leva de volta a 1046. A Hungria estava no meio de uma transição muito violenta do paganismo para o cristianismo, e Gellert era um bispo missionário, vindo de Veneza, que estava ajudando a converter o povo. E durante uma grande revolta pagã, ele foi capturado. Isso. E o destino dele foi particularmente cruel. A lenda, que está registrada em crônicas medievais, conta que os rebeldes o colocaram dentro de um barril. Um barril cravejado de pregos por dentro, e o rolaram do alto da colina até o Danúbio. É uma imagem terrivelmente específica e brutal. E as crônicas ainda adicionam um detalhe mais macabro. Dizem que, depois de ser jogado colina abaixo, o crânio de Gellert foi esmagado contra uma rocha. Nossa Senhora! E que por 7 anos, as enchentes anuais do Danúbio não conseguiam lavar o sangue do bispo daquela pedra. Somente depois que os padres recolheram a rocha como uma relíquia sagrada, é que o sangue finalmente desapareceu. Que imagem! É incrível pensar que hoje aquele é um dos lugares mais românticos da cidade, cheio de casais tirando fotos do pôr do sol e, na verdade, foi o palco de uma execução tão violenta. O nome da colina é literalmente uma lápide. Exato! E essa história, por mais brutal que seja, é um lembrete fundamental das convulsões que forjaram a nação húngara. O nome daquele ponto turístico que hoje se associa à paz e à beleza carrega a memória de um dos momentos mais decisivos da formação do país. É a história escondida à vista de todos. Então, o que tudo isso significa? Ao olhar para as fontes, fica claro que Budapeste é, em sua essência, uma cidade de dualidades. É a aristocrática Buda e a trabalhadora Peste. É a serenidade das colinas e a energia da planície. É uma cidade de uma beleza estonteante, mas uma beleza que nasceu de incontáveis ciclos de destruição. Mongóis, otomanos, a Segunda Guerra, o comunismo e de teimosas reconstruções. Budapeste não esconde suas cicatrizes. Elas incorporam a sua identidade. Exatamente. É uma cidade que aprendeu a se reinventar sobre as próprias ruínas. Às vezes, literalmente, como no caso dos bares. As fontes mostram que a história dela é feita desses ciclos. Houve o boom populacional da Era de Ouro, depois a estagnação do período soviético e um esvaziamento do centro nos anos 80 e 90. Com as pessoas se mudando para os subúrbios. Isso. E isso nos leva a uma reflexão final. Budapeste foi forjada em ciclos de destruição e renascimento por mais de 1000 anos. Enquanto se caminha por suas ruas hoje, em meio a cafés modernos, prédios seculares e turistas de todo mundo, a pergunta que fica é: qual será a próxima grande transformação da cidade? Que nova camada de história está sendo escrita neste exato momento?